Bom dia, deputado federal Rui Carneiro do Podemos, está aqui no estúdio da Jovem Pan, João Pessoa, será o nosso entrevistado a partir de agora. Vamos falar sobre essa atuação em Brasília como deputado federal, mas também da pré-candidatura à Prefeitura de João Pessoa. Na Orla, né? Exatamente, da Orla, esse assunto está aí na nossa pauta. Muito bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Rejane, bom dia a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan, Daiane aí na produção, Fábio César aí na operação de áudio. Para mim é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui. Deputado, vamos começar com esse assunto que o senhor puxou já, não é, da questão da Orla. A gente trouxe agora há pouco esse novo disciplinamento para fechar quiosques durante a madrugada. Haverá um investimento, de acordo com a Prefeitura, também na qualidade desse serviço, dessa estrutura. Qual a sua posição sobre esse assunto? O senhor é a favor? Tá, vamos lá. Antes de entrar no mérito do tema, o mais importante é o formato, porque o formato na gestão de Cícero se repete. É a mesma gestão que chega e diz que vai fazer um alargamento da orla sem fazer um estudo de impacto ambiental, que você, conversando com qualquer técnico da área, lhe daria essa orientação. No se colar, colou, e não colou, aí a Prefeitura volta atrás, isso sem discussão. Esse é o mesmo formato de você chegar e dizer: agora as barracas da Orla vão fechar tal hora por causa disso, sem discussão com quem está empreendendo, sem discussão com o trade turístico, sem consultar a população, sem nada. Mas, deputado, só sobre essa questão da engorda da praia, para ficar muito claro, o que foi quebrado agora pela Prefeitura foi justamente um contrato de estudo sobre o assunto, não de uma obra, de uma intervenção em si. De um estudo, correto, de um estudo de uma empresa que levou o prefeito, inclusive, lá para conhecer e para visitar. Eu desconheço qualquer iniciativa de estudo de impacto ambiental. Um estudo de impacto ambiental da orla toda, ela demora de 2 a 3 anos para ficar pronto. E isso é o que deve ser feito. É o estudo. O estudo é como você ir ao médico. Você pode ter um problema no coração, e Rejane também. Os dois têm problema no coração, mas ela pode tratar com remédio, você tem que fazer uma cirurgia. Isso é o estudo de impacto ambiental. Inclusive porque nós temos aqui um bioma marinho enorme nessa região. Você tem as piscinas naturais do Seixas, da Penha, Caribeça, Picãozinho. Isso tudo tem impacto. Então, sem estudo, não se pode falar. É uma leviandade falar em projeto de engorda da praia sem estudo de impacto ambiental. Mas, isso deputado, era um estudo da empresa. Mas, deputado, esse projeto que existia agora era exatamente a contratação de um estudo. Não sei se é o que eu estou dizendo, porque esse estudo demora de 2 a 3 anos, e estavam dizendo aí que iam começar a obra no final do ano. Agora, no final desse ano. Então é algo estranho. Você não pode fazer nenhuma obra, nenhuma intervenção sem você ter um estudo técnico antes que aponte a viabilidade dessa obra, né? Houve um estudo aqui na época de Agra, no passado, que você também não pode usá-lo 100%, porque existem mudanças. Sim. Você pode até, o lógico, poderia ser até atualizar o estudo daquela época, ou fazer um novo estudo. Mas esse novo estudo demora de 2 a 3 anos. Porque o resultado do estudo pode não ser o formato que estava sendo apresentado pela Prefeitura, esse de engorda da praia, pode ser outra coisa. Exato. Então você não pode tratar da solução sem você ter o estudo. Isso é fundamental, é básico. Eu acabei interrompendo inclusive para ter a licença ambiental. Certo, que precisa ser discutido também. Agora o senhor ia entrando na questão do funcionamento da orla. Então a bravata, você sair com uma novidade, porque viu ali em Balneário do Camboriú, e até a data que ele tinha anunciado estava em parte bem visto, hoje já não, porque o mar já invadiu e os tubarões apareceram. Inclusive porque Balneário de Camboriú, a característica marinha é diferente daqui. Cada local tem
efetivamente a sua estrutura. É a mesma postura de você, de repente, sacar. Vamos fechar as barracas da orla meia-noite. Por que não uma? Por que não 10? Enfim, qual é o critério? Qual é o diálogo com a população? Qual é a consulta? O que é que a população acha disso? O que é que esses empreendedores acham disso? Mas isso aí é uma recomendação do Ministério Público, né? Que foi chamado, feito a ordem ali. Moradores da região procuraram o Ministério Público. O Ministério Público traz uma recomendação. Correto, mas os moradores... alguns moradores reclamam porque tem algum problema. O problema é de som, o problema é de baderna, o problema é de sujeira, o problema é de quê? Pronto, essa é a questão. Você pode resolver os problemas apontados sem necessariamente fechar. Por exemplo, eu vi se tratando aí muito de limpeza. Bem, limpeza, tem ambientes que funcionam limpo 24 horas. Você não precisa fechar para limpar. Isso. Correto? Você pode também apertar esses empreendimentos, se estão deixando lá uma imundície, que haja uma fiscalização para que isso não aconteça. O que eu estou querendo dizer é que tem a solução paliativa antes da solução de corte. A solução de corte é dizer, fecha. A solução paliativa deve ser tentada antes. Por isso eu estava aqui estranhando a recomendação do Ministério Público, porque não houve aí não houve o meio termo, não houve essa primeira tentativa de chegar e dizer, vamos fazer exatamente isso. Já chega a recomendação para o extremo. Vamos contornar o problema. Estou dizendo a vocês o que eu faria. O Ministério Público não decide, ele recomenda. Então existe um problema ali, vamos atuar. Entendeu? Quer dizer, eu não tenho dúvida, se você chegar junto com o Ministério Público, com a população, olha, os problemas são esses, vamos aqui durante 3 meses tentar resolver esses problemas. Resolveu, continua, não resolveu, até para, se existe alguma crítica em relação à postura do empreendedor, você está dando a ele a oportunidade de consertar. Exato. Deputado, estamos debatendo uma questão sobre a gestão de João Pessoa. É isso mesmo? O senhor é mais uma vez pré-candidato à prefeitura da capital? Isso já está prego batido de ponta virada? Isso, Daniel. Desde a eleição passada, que nós deixamos de ir para o segundo turno por 800 votos, nosso nome está colocado e a cada dia nós somos mais estimulados. O que eu tenho observado é um apagão de gestão, uma crítica generalizada nas mais diversas áreas de transporte coletivo, de infraestrutura urbana, na saúde. Você sai aqui no centro da cidade, eu fiz inclusive um vídeo no sábado, esgoto a céu aberto, postes apagados. Você chega no centro da cidade, coração da cidade, esburacado, bancos que estão pendurados em tijolos, enfim, uma situação de extrema gravidade, entendeu? Unidades básicas de saúde fechadas, ou não tem médico, a unidade básica de saúde está fechada, reclamação dos hospitais. Enfim, isso me encoraja a mais uma vez ser pré-candidato, e é o sentimento que eu encontro na rua, é o sentimento de estímulo. Vá, Rui, chegou a sua hora, do jeito que está, não dá. Nós acreditamos numa promessa da experiência e de que seria essa a melhor gestão. E é importante colocar que Cícero tem 12 anos de mandato. Quer dizer, a administração está boa o suficiente para que ele fique 16 anos à frente da prefeitura. Essa é a leitura que será feita, sem dúvida nenhuma, no período eleitoral. Tem debates que a administração se recusa a fazer, porque, por exemplo, a prefeitura é incisiva em relação a 20 ou 30 comerciantes da orla, mas ela não é incisiva na questão, por exemplo, do transporte coletivo, que a passagem está mais cara, que você tem cada vez mais subsídio, a qualidade do serviço é pior, e essa não é uma realidade de outras cidades do Brasil, onde você às vezes tem até tarifa zero, você tem uma qualidade melhor,
você tem uma série de experiências, tipo ônibus a R$ 1 no domingo, para que as pessoas tenham mais lazer e tenham mais oportunidade de visitar os seus familiares. Ou seja, nós estamos aqui num 8. A prática de hoje é a prática de 15, 20 anos atrás. Deputado, o senhor já foi pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande, de João Pessoa, perdão, teve um êxito muito grande, porque conseguiu ali, né, uma votação expressiva durante esse processo. E o senhor já está aí com esse discurso, né, de pré-candidato, ou seja, é pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. Como é que fica, por exemplo, a relação com o Pedro Cunha Lima, que é do PSDB, partido do qual o senhor já foi, já pertenceu? Existe aí, inclusive, uma discussão para se o senhor volta ou não ao PSDB. Como é que fica essa questão? Porque já lançaram aí uma pré-candidatura de Pedro Cunha Lima. Os dois, haveria espaço para os dois? Vamos lá. Nós vamos apresentar um projeto para a cidade junto com o Pedro. Não há divisão, não há porquê divisão, porque nossas visões são similares. A visão de que a gestão vai mal, que existe experiências exitosas em vários lugares do Brasil e do mundo que poderiam estar sendo aplicadas aqui em João Pessoa. Então não há porquê nós termos uma divisão. Fique tranquila em relação a isso, que nos próximos 60, 90 dias isso tá bem esclarecido. De exatamente nós apresentarmos um projeto em conjunto para a cidade. Não existe aqui divisão. Logicamente terá um candidato a prefeito. É isso que eu ia dizer. Mas não existe nenhum tipo de divisão nesse processo, até porque não seria sábio, não seria lógico. O que eu estou entendendo, então, é que o senhor é pré-candidato e Pedro Cunha Lima, essa história de pré-candidatura de Pedro, isso não existe. É só especulação. É isso que eu estou entendendo. Não, o nome de Pedro é um nome que está colocado, ele teve um resultado expressivo na eleição aqui de governador, com a nossa participação, com a participação de outros companheiros, e que para você contribuir com um processo, com um projeto para a cidade, não obrigatoriamente você tem que ser candidato a prefeito. Nós estamos tratando disso, fique tranquila, nós vamos unir forças pela mudança. Os dois têm dado essa demonstração de união. Mas inclusive ele tem dito de maneira muito clara, Rui me representa. E existe uma questão partidária nesse aspecto. O seu partido, PSC, se fundiu com o Podemos. Isso abriu a possibilidade de uma janela partidária antes do período comum, né? Então, o senhor vai voltar para o PSDB para estar junto com o Pedro ou fica no partido? Isso, nós estamos nessa dúvida, nós vamos decidir até segunda-feira. Essa decisão está sendo tomada em conjunto. Podia anunciar aqui no Jornal da Manhã, agora ao vivo. Posso lhe dizer que, a princípio, existe uma tendência mais para o Podemos. Você jogar com duas pedras é mais sábio do que jogar com uma. Sim. Porque não existe aqui disputa nenhuma entre eu e Pedro. Existe uma leitura que nós estamos fazendo, conversando também com os deputados, Camila, Tovar, Fábio Ramalho, de qual o melhor caminho a tomar para o agrupamento político. Existe receptividade. Para os nossos projetos conjuntos. Eu e Pedro temos projetos conjuntos. Então você amplifica as forças. A questão da disputa da Prefeitura de João Pessoa está dentro desse projeto, como nós tivemos juntos na eleição de governador. Eu fui o primeiro a sugerir Pedro, fui o primeiro a apoiar Pedro, me engajar, me esforçar. Não é porque era Pedro, é porque eu acredito na necessidade da mudança e acreditava na qualificação dele, ele, meu colega em Brasília, nós dois ali como deputados. Você vê que E isso e aí você vai tendo novos capítulos. Você vê que é um processo muito semelhante, por exemplo, quando Daniela Ribeiro foi para o PSD. Né? Então, você tem uma família ficando com dois partidos. Nesse caso, você teria PSDB e Podemos trabalhando para amplificar essa musculatura, para aumentar essa musculatura. E aí eu pergunto, apenas existe com a diferença que aqui não é uma família.
Somente, só essa diferença. Existe uma outra questão, Não, existe mas receptividade. Não, existe Tô estratégia brincando, política, claro, logicamente. Existe receptividade por parte do Podemos e PSDB aqui, a tese é que sejam partidos irmãos. Existe receptividade do PSDB dessa ideia de você permanecer no Podemos e eles estarem juntos? Não, veja bem para você entender. Logicamente que, em termos de partido, a direção nacional do PSDB prefere que eu fique no Sim. PSDB. Isso é uma questão lógica. Só que nós temos que discutir as circunstâncias da Paraíba. E nós estamos fazendo essa avaliação. São dois ambientes que eu me sinto muito bem. Com Romero, com Léo, e aqui com Pedro, com Camila, com Tovar, com Fábio Ramalho. E com os prefeitos, enfim. Mas só para fechar essa questão partidária das eleições do ano que vem, eu quero perguntar, dentro dessa conjuntura toda tem a situação do Romero, né? Romero sendo cortejado pelo campo, pelo grupo político ali que está aliado a João Azevedo, para ser um candidato de oposição à atual gestão de Bruno Cunha Lima, que é um aliado seu lá em Campina Grande. E ele é do seu partido, é do Podemos hoje. Pelo menos até esses últimos dias da janela partidária não anunciou nenhuma mudança de partido. Isso também está no seu cálculo político de permanecer ou não no Podemos? Não, Campina é Campina, João Pessoa é João Pessoa. Logicamente que é natural, até baseado nas votações, eu e Romero estando no Podemos, primeiro dizer que me dou maravilhosamente bem com Romero e com Leonardo Gadelha, com Marcondes. Logicamente existe uma tendência de que o diretório de Souza tem o controle de Léo, o de Campina de Romero e João Pessoa comigo. Candidatura vai se ver mais à frente. Logicamente que como grupo eu gostaria que houvesse harmonia em Campina Grande, mas isso é uma situação que foge ao meu controle. Quer dizer, de maneira clara, a harmonia que existe em João Pessoa entre Rui e Pedro não está existindo no momento entre Bruno e Romero, Romero e Bruno. Correto? Isso não adianta a gente esconder isso. Existe um trabalho interno para tentar resolver esse problema? Existe um trabalho interno para resolver esse problema. Mas como eu milito mais em João Pessoa... Tenta ficar um pouco de fora. Claro, longe de problema. Vamos falar um pouquinho do nacional agora, né? O senhor, deputado federal, né, tem acompanhado aí toda a questão da votação, participado, inclusive, de reforma tributária, tem visto aí todo o poder de influência de Arthur Lira, né? E que foi fundamental também para esse processo, né, de aprovação dessa reforma que lá está. Mas eu queria saber sua avaliação do governo Lula até aqui. O senhor é base, é oposição, é independente? Independente, não tenho cargos no governo e ajo da mesma maneira que agia com o governo passado. A matéria chega à Câmara, a gente faz a nossa análise e vota, e nos temas mais polêmicos justifica porque votou nas redes sociais. Eu não tenho vínculo político algum com ninguém. Eu tenho relações políticas, por exemplo, estava citando agora há pouco a nossa relação com o Pedro, que nós pensamos de maneira similar no momento, fazemos essa leitura de João Pessoa, mas o que eu quero dizer é que eu não sou tutelado politicamente por ninguém. Eu digo isso porque isso prejudicaria a minha atuação parlamentar. Porque às vezes o cara diz, eu sou ligado a, um exemplo, a Bolsonaro, então tem que votar o que Bolsonaro mandar, ou a Lula. Médio positiva. Inclusive com mérito, esse tema vem de outros governos, mas ter aprovado a reforma tributária agora, no início do governo, indiscutivelmente, foi o grande avanço. A única coisa que eu vejo no governo, que foi um comentário de Daniel antes de eu entrar no ar, às vezes, acho, isso me desagrada, aquele ranço ainda do troco. Entendeu? Acho que isso deveria ser mais esquecido. Bolsonaro teve a oportunidade. Disputa ideológica. Bolsonaro teve a oportunidade dele, passou.
mas fica aquele clima ainda um pouco de alfinetada. Eu acho isso uma perda de tempo. É olhar para frente e avançar. Então sua avaliação geral do governo Lula é mais propositiva do que negativa? É mais propositiva. Isso é interessante porque o senhor sempre militou dentro desse campo mais do PSDB, que polarizava com Lula anteriormente, né? Fazia oposição ferrenha a Lula. Como é que o senhor considera o posicionamento desse grupo político? O senhor está inserido de alguma forma, apesar de não estar mais no partido, de não ser base do governo Lula, mas também não se integrar a Bolsonaro? Existe possibilidade para futuramente uma terceira via ter força? Porque na última eleição a gente viu que não teve alguma força, né? Acho que a demonstração virá agora da eleição municipal. Eu acho que a eleição municipal, e assim espero, não seja contaminada por essa disputa de Lula e Bolsonaro. Eu vou fazer uma pergunta que cabe aí. O senhor acha que a queda da extrema-direita fortalece a direita tradicional? Não, eu acho que o que está acontecendo é uma queda dos extremos. E eu diria para você que a queda dos extremos fortalece o centro, que é onde eu estou posicionado, que ao mesmo tempo dialoga com a esquerda e dialoga com a direita, que é isso que eu faço. Deputado, dentro desse diálogo é a palavra-chave. Diálogo, bom senso, ouvir. Dentro desse embate entre Lula e Bolsonaro, esses grupos políticos, tem uma CPMI instalada no Congresso Nacional. O senhor, inclusive, assinou a instalação dessa CPMI.